iniciada. Ok. Bom dia a todos. Por favor, se vocês estiverem me ouvindo, me deem um ok na aba de bate-papo que fica abaixo de nossas imagens. Olá. Olá, por favor, se estiver tudo ok. Se estiverem me ouvindo, por gentileza, um ok abaixo da aba de bate-papo. Eles estão configurando o áudio. Talvez. Então, vamos abrir os áudios aí do povo. Rony está na sala, será que está ouvindo? Quando está com o áudio ligado, aparece o câmera. Ah, mas às vezes não precisa aparecer, não. Ele está com fome, isso não aparece, não. Olá. Só 2 pessoas confirmaram que estão ouvindo. Bom, creio que de todo modo a gente pode começar. Ana Mônica está ouvindo? Fazer igual a lista de chamada, né? Bom, de todo modo o som está saindo ok, não está, Felipe? Aí? Sim. Beleza. Bom, então vamos dar início a mais uma webconferência do ciclo de webconferências que é promovido pela Unidade de Telesaúde aqui do Hospital Universitário, que é vinculada à Gerência de Ensino e Pesquisa. Hoje, nós vamos tratar de uma temática que está muito em voga, que é uma das principais temáticas que está na mídia, que está em nossos lares, que está nos espaços educacionais, seja de escolas, seja de universidades, enfim, é uma temática que tem afetado diretamente toda a população brasileira e tem tido uma repercussão muito, mas muito grande mesmo, que é a temática da dengue, chikungunya e vírus Zika. Para tratar dessa questão que é extremamente importante, hoje nós contamos mais uma vez, e aí agradecemos desde já, com a presença do enfermeiro Henrique Peixoto, que é do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia aqui do HU. Então, Henrique, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso Núcleo de Telesaúde. Muito obrigada por mais uma vez participar e colaborar conosco. É sempre um grande prazer ouvi-lo e aprender um pouco mais sobre essas questões com você. Absorver um pouco do seu aprendizado. Muito obrigada mesmo. Informo a todos que, por gentileza, insiram nome completo e e-mail. Fone ok? Perfeito. Obrigada, Getúlio. Informem, por gentileza, nome completo e e-mail para que possamos providenciar a emissão dos certificados de participação. Lembrando, só vai receber certificado se nós tivermos o nome completo e o e-mail de vocês. Ok? Então, desde já, desejo excelente webconferência a todos e passo
a palavra ao enfermeiro Henrique Peixoto. Henrique, por favor, é com você. Muito obrigada. Bom dia, Rosalina. Bom dia a todos. Obrigado aí pelas saudações. Eu costumo dizer que vivo epidemiologia e trabalho vigilância, né? Também sou enfermeiro do município e trabalho justamente com essas arboviroses. Incrivelmente, o hospital também absorveu isso enquanto maternidade, porque agora a gente tem a questão da epidemia do vírus Zika e aí da microcefalia relacionada ao Zika. Então, assim, vivo isso manhã, tarde, noite, fim de semana. É uma honra, tá certo? Estar aqui. Vamos tentar, na medida do possível, tirar aí as dúvidas e mostrar os principais avanços e os desafios a respeito desses 3 vírus no nosso país. E vamos começando, tá certo? Como a Rosalina já explicou, eu sou enfermeiro aqui no Núcleo Hospital de Epidemiologia do Hospital Universitário professor Alberto Antunes, que fica em Maceió, Alagoas. Certo? Isso aqui é a fachada do nosso hospital. Ele tem como um dos carros-chefes justamente essa questão da maternidade, tá bom? 2 andares são reservados somente para isso, e é a única parte do nosso hospital que é 24 horas e serve também como pronto atendimento. Então, realmente muito nos interessa também como profissionais desse hospital, mas como cidadãos, essa questão do combate ao Aedes aegypti, que a gente vai estar tratando hoje. Então, quando a gente fala de dengue, por exemplo, de situação epidemiológica, a gente está vivendo uma epidemia nacional, tá certo? É isso que eu quero mostrar com esse primeiro slide aqui para vocês, comparando 2014, 2015 e 2016. 2015 já havia sido um ano atípico, tá certo? A gente tem 2014 nesse pretinho, nessa linha preta mais escura. A gente pode ver que iniciamos um ano abaixo dos 20 mil casos. 2015 já começa, já nas primeiras semanas, com mais de 40 mil casos de dengue, certo? E quando a gente vai para 2016, mesmo com toda a campanha que vem sendo implementada, né, mesmo com todos os órgãos e até a própria imprensa tratando disso diariamente, que chega às vezes até a ser repetitivo, a gente já inicia 2016 com a quantidade de casos maior do que 2015, que já havia sido um ano epidêmico, certo? Então, assim, claro que, de acordo com essa própria linha, tá, que é a cinzinha mais clara, os casos já vêm caindo desde fevereiro, tá bom? O que não aconteceu em 2015, né? Eles se mantiveram até junho, mais ou menos, ainda altos. A gente ultrapassou os 100 mil casos em 2015, algo que só tinha acontecido, se não nem me falha a memória, em 2002, quando da entrada do novo sorotipo de dengue, certo? Então aí mostra, já aí a gente já pode ver a relevância e a situação de gravidade que a gente vive. Quando a gente vai para aqui, para o estado, tá saindo como Pernambuco, mas eu quero chamar a atenção para Alagoas, que é logo abaixo. A gente tinha na mesma semana epidemiológica, que é a forma com que a gente trabalha as semanas em epidemiologia, 3.708 casos prováveis de dengue notificados. No mesmo período de 2016, a gente já tem mais de 5.500 casos, com uma taxa de incidência aí já passando dos 100 casos a cada 100 mil habitantes. Então, uma taxa altíssima, certo? Isso a gente está acompanhando aí realmente os números nacionais. Depois a gente vai discutir também um pouquinho sobre essa questão desses dados de dengue. Esse aqui é o diagrama de controle de Maceió, que a gente também monitora isso semana após semana. A gente pode ver que lá no início de fevereiro, essa linha cinza tá acima do vermelho, que era o máximo esperado. Então a gente entrou em epidemia, né, oficialmente em fevereiro, a partir da semana 5. E aí, no nosso monitoramento, ele subiu e depois voltou a cair, já está abaixo da linha amarela. Isso está mostrando aí para a gente, sugere subnotificação, que é um problema crônico, né, da vigilância do nosso país. Esse aqui é o mapa da nossa cidade, distribuído em distritos e bairros, certo? Mostrando quanto mais escuro nesse da esquerda, maior a taxa de incidência de dengue. Então a gente pode ver que principalmente a parte baixa e beirando a lagoa
que é mais acometida com os casos, certo? Tem um pouco de relação com esse outro mapa da direita, que mostra que são os bairros da Jatiuca, Pajuçara e Ponta Verde, tem os índices com maior quantidade de mosquito. Tá? Esse vermelhinho mostra os bairros com a maior quantidade de infestação do Aedes aegypti. Posteriormente vem o amarelo, certo? E depois o verde. É a nossa legenda. Quando a gente vai aqui dentro do hospital, né, como eu falei para vocês, nosso carro-chefe é maternidade, apesar de a gente ter uma série de outros serviços de alta complexidade, mas nós não somos pronto atendimento para a população em geral. Então, assim, no ano 2015, a gente só teve uma notificação de chikungunya aqui dentro do hospital, tá bom? Esse ano, por causa da questão das gestantes, né, e da preocupação com a possível relação com a microcefalia e o vírus Zika, a gente já tem mais de 13. E quando a gente vai para a dengue, a gente teve 3 casos notificados no ano passado, isso é 2015. 2016, a gente já tem 2, tá? Até agora mais. Então, provavelmente, isso já mostra que vai ser um ano diferente para nós aqui no hospital, com relação ao número de casos, vai ser maior. Vou tentar mostrar justamente, fazer esse panorama para a gente passar para a parte que todo mundo deve estar curioso, que são os sinais e sintomas, né? Como identificar, se é possível diferenciar, tirar todas essas dúvidas de vocês. Esse mapinha de 2015 está mostrando, está dizendo para a gente qual que foi o vírus que mais circulou no país no ano passado. 2016 não está sendo diferente, são os resultados que a gente tem até hoje. Então foi o tipo 1, mostrado em cor azul, certo? O que mais circulou no ano passado. Ele chegou no Sudeste e no Sul com força, então a gente teve uma epidemia explosiva em São Paulo, possivelmente também relacionado com a questão da chuva, da falta d'água, a questão do abastecimento de água, que fez a população armazenar essa água em casa, certo? E em Alagoas, a gente também teve circulação do vírus 4. A gente pode perceber que no Nordeste a gente teve a circulação dos 4 vírus, em Alagoas mais tipo 1 e 4, mais predominantemente o dengue tipo 1. Ele é virulento, mas não é tão virulento quanto o vírus 4, ou seja, ele não causa tantos casos graves quanto o tipo 4. Quando a gente vai para chikungunya, tá? Novamente, em 2016 tem um acréscimo. Então, Alagoas, a gente tinha 160 casos prováveis em 2015. Quando a gente vai para 2016, nós já temos mais de 1.800, né? Já está beirando quase os 2.000 casos. E a nível de Brasil, isso é mais admirável ainda. Enquanto a gente teve pouco menos de 8.000 casos no ano inteiro, só em 2016, e esse monitoramento é até abril, tá? Ele não é até maio agora, nós já temos mais de 39.000 casos de chikungunya prováveis notificados. Então, assim, como a professora Rosaline, né, colocou, isso realmente é atual e quando a gente se fala em pesquisa e financiamento é o que está em voga, né, inclusive na comunidade científica internacional, é o que eles têm trazido. Aqui é só um mapinha do Brasil para vocês enxergarem a distribuição desses casos, tá certo? Em vermelhinho a gente já tem os confirmados, em amarelo são notificados que ainda podem estar em investigação. Eles vão estar sendo descartados ou confirmados aí ao longo das semanas seguintes. E essa parte em branco é a parte que ainda não tem registros de casos de chikungunya, certo? Como a gente pode ver, 2016 está sendo um ano muito difícil, principalmente o pessoal do Mato Grosso, né? No Brasil inteiro a gente tem casos de chikungunya confirmados, certo? Mas o Mato Grosso ele é o que está sendo destaque nessas últimas semanas em número de casos. E aí a gente vai para o vírus Zika, né? O vilão do vírus Zika, que apesar da gente sempre trazer a questão da dengue leva a óbito, né? A gente teve mais de 800 óbitos por dengue no país no ano passado. E achar que o vírus Zika ele era um pouco mais brando, até pelas suas manifestações clínicas, não é o que tem acontecido. Ele já está em circulação em todo o país. Então, todos os estados do nosso país já têm confirmação de vírus Zika circulando, tá bom? Já é um problema, já era um problema nacional, né? E se tornou também uma emergência internacional a partir do momento que foi relacionada à microcefalia.
Passada essa parte, para vocês só entenderem como que está o panorama atual, eu vou dizer um pouquinho como que funciona essa parte de notificação e monitoramento aqui dentro do HUPA. Então, a gente tem um aplicativo dentro da nossa própria web, certo? Qualquer pessoa pode acessar daqui dentro do hospital, é o /sistemas. Na parte assistencial, ele se chama Vigiosp. Ele é interno, tá? Ele foi implementado pela EBSER e ele tenta que a gente monitore em tempo real não só as doenças e os agravos de notificação. Eles servem para erro de medicamento, para uma queda de um paciente, uma úlcera, tudo que está envolvido dentro do plano de segurança do paciente. Então, qualquer pessoa, normalmente é um profissional de saúde que faz isso, médico ou enfermeiro do setor, geralmente, clica aqui nesse aplicativo, tá? Ele vai abrir uma página com algumas informações obrigatórias e você vai colocar qual que é a suspeita ali naquele momento. Aquilo em tempo real a gente já recebe na nossa sala, o que já inicia toda a parte de monitoramento e todas as ações que vão ser necessárias para aquele caso, né? Se for uma meningite, por exemplo, que necessita de uma coisa mais imediata, se não, o monitoramento semanal para a gente ver como que estão evoluindo esses casos. Então, o que acontece, né? Se suspeita de um caso no próprio setor, tá bom? O profissional de saúde registra isso no Vigiosp, que é esse aplicativo interno da rede EBSER. Se forem necessários exames externos, ele vai registrar isso no que a gente chama de GAL, que é o gerenciador ambulatorial de laboratório, por exemplo, para mandar esse material para o LACEN, aqui de Alagoas. Se for um exame interno, não precisa desse GAL, ele vai fazer a requisição na forma do sistema mesmo interno. E não esquecendo de atrelar sempre essa notificação a uma ficha do SINAM, que é o que vai constar oficialmente nos nossos registros, o que vai ser repassado aos municípios, aos estados e, por fim, à União. Esses dados entram lá no NHS, certo? No Núcleo Hospitalar de Epidemiologia. Se for necessário, a gente vai acionar o CIEVS, municipal ou estadual, que é um centro de informação estratégica, se for o caso de um surto, se for o caso de uma doença de notificação imediata. E aí, dependendo do agravo, ele vai entrar em 2 sistemas nacionais que a gente trabalha concomitantemente, que são o SINANET e o SINAM Online. O NET ele precisa de exportação semanal, o online ele é em tempo real. A ideia é que todos os agravos migrem para esse online e a gente passa a monitorar isso de forma real. Então, isso é mais ou menos como a maioria das unidades de saúde se organizam, é também como está organizado aqui no nosso hospital. E aí houve uma mudança em fevereiro desse ano, justamente por esse aumento dos casos de Zika e a necessidade desse monitoramento, que foi a portaria 204 de 2016, fevereiro de 2016, ela fez algumas alterações. Então, por exemplo, a gente já monitorava o número de casos de dengue semanalmente, tá bom? Os locais são obrigados a nos informar. Os óbitos de forma imediata, porque a gente precisa implementar medidas de controle, né, ali, inclusive naquela rua, naquela casa onde tem acontecido aquele óbito, onde aquela pessoa resida. Com relação a dengue não houve mudança. E aí entra a doença aguda pelo vírus Zika, então toda pessoa com doença aguda pelo vírus Zika, ou seja, está com sintomas no momento, deve ser notificada. Isso é semanal. Se for uma gestante, isso vai ser imediato, ou seja, a gente precisa saber em até 24 horas. E se for um óbito, entra na mesma analogia do caso de dengue, vai também ser imediato, a gente precisa saber dentro das 24 horas. E a febre chikungunya também é novidade. O óbito pela febre chikungunya ele deve ser notificado imediatamente. Porque o que acontecia? A literatura mostrava que dengue matava e as outras eram mais leves, mais brandas. Não foi o que ao longo do tempo a gente percebeu, né? Também já há registro de óbito por chikungunya, apesar de ser menos, não se compara com os óbitos por dengue, porque dengue tem aquela manifestação de extravasamento de plasma ou de sangue, que é a famosa dengue hemorrágica, né, que é a dengue grave na nomenclatura atual, em que a pessoa, depois da efervescência da febre, ela acha que está melhor e, na verdade, é o período de risco para ela morrer. E aí leva, muitas vezes, essa pessoa a ficar em casa ou voltar aos seus trabalhos e não se cuidar e acaba morrendo. Só que a gente tem registrado também óbitos por Zika e chikungunya, pensando nesse monitoramento que eles se tornaram de forma imediata e entraram nessa nova portaria.
E aí eu vou falar um pouquinho sobre qual que é a definição de caso de cada um desses agravos. Depois a gente vai tentar diferenciar. Por que eu falo tentar? Porque como são doenças da mesma família dos vírus, né, são arbovírus, na realidade as manifestações delas três são bem parecidas. E o que vai mudar, às vezes, um pouco é a intensidade ou uma diferença ou outra. Mas que dependendo da pessoa, isso não vai ser tão evidente. Então, para a gente considerar como um caso suspeito de dengue, a primeira coisa é que ou eu tenha registro de dengue naquela área, naquela cidade, né, já confirmado, ou essa pessoa tenha vindo de uma cidade com registro. Como Maceió e Alagoas são endêmicos para dengue, então a gente pode sim se enquadrar nesses critérios, que são o quê? Febre, tá bom? Então eu preciso do fator febre, são doenças febris, tanto que malária e febre amarela também são diagnósticos diferenciais. Usualmente, até o 5º dia ela vai ser de resolução, mas vai durar de 2 a 7 dias essa febre, tá bom? E aí, associado a 2 ou mais desses sintomas abaixo. Então, febre com náusea ou vômitos, o exantema, que é aquele famoso rancho cutâneo, aquela vermelhidão que fica pela pele. Mialgias, que seriam aquelas dores musculares fortes. Muitas vezes quem tem dengue relata, né? É difícil até levantar da cama, né? Aquela coisa como se tivesse levado uma surra ou ter feito um exercício muito intenso de academia, por exemplo, é o que o paciente costuma dizer. Artralgia, que é aquela dor nas articulações, nas juntas. Cefaleia, que seria dor de cabeça. Dor retroorbital é bem característica da dengue, certo? Que é aquela dor em volta dos olhos ou atrás dos olhos. Peteques, que já se diferencia do exantema, porque são aqueles pontinhos vermelhos no corpo. Prova do laço positiva, que aí geralmente é feito no serviço de saúde, e leucopenia. Então, tive febre de 2 a 7 dias, associada a 2 desses sintomas, já vou considerar como caso suspeito de dengue, certo? No caso, se for criança, como é mais difícil a gente obter essas informações, né? Se for numa área com transmissão de dengue, como é o caso da nossa cidade, e ela tem um quadro febril agudo com menos de 7 dias, eu já posso achar, né? Já posso prever que ela está com dengue, já vai ser necessária essa notificação. Por que é importante a gente pensar nessa questão dos dias, por exemplo? Porque se eu tenho uma febre há mais de 14 dias, há mais de 20, há mais de 30, eu já vou pensar numa febre mais crônica, já vai me direcionar para outros agravos, né, que não esses 3 que a gente está tratando. Quando a gente vai para a chikungunya, ela vai se parecer muito com a dengue, tanto que a nossa investigação de dengue e chikungunya sempre vão estar atreladas, é a mesma ficha de investigação. A febre é de início súbito, como a dengue, tá? Geralmente, quando a gente fala de dengue e chikungunya, é febre alta, então tem autor que defende que ela é mais de 39 graus, tá bom? Nosso país adotou 38,5 como parâmetro. E aí, o que é que precisa estar presente nesse paciente suspeito de chikungunya para eu caracterizar, para eu dispor dessa minha investigação? É a artralgia, que na dengue ela pode vir ou não, na chikungunya ela é obrigatória. Então, o paciente que está com chikungunya, ele reclama muito de dor na junta. Se for um local frio, ele vai ser, né, mais dificultado ainda. Se ele já tiver um problema reumático, isso vai ser exacerbado, tá bom? E uma artrite intensa. Então, enquanto na dengue normalmente é uma mialgia, ou seja, uma dor no músculo, a chikungunya é uma dor nas juntas. Então, normalmente punhos e tornozelos, mas todas as articulações do nosso corpo vão estar suscetíveis, porque o vírus, na realidade, ele tem afinidade para essas áreas. E aí ele coloca, né, não explicado por outras condições, sendo residente ou tendo visitado uma área endêmica ou epidêmica até 2 semanas antes, porque é o período de incubação de chikungunya, ou tendo vínculo epidemiológico. Como eu mostrei para vocês, nosso país, né, já tem também em todos os estados, Maceió também já tem caso confirmado de chikungunya. O primeiro caso confirmado em laboratório foi em novembro do ano passado, então a partir desse momento a gente já pode se enquadrar nessa definição aí de critério. Então, chikungunya acho que fica um pouco mais fácil, certo? Febre e artralgia intensa ou poliartralgia. Esses aqui são os laboratórios que fazem diagnóstico de chikungunya hoje no nosso país, tá bom? Então a gente pode estar mandando para Pernambuco, mas a gente manda geralmente mais para o Pará. Por isso esse exame tem uma lentidão de resposta. O que não vai
implicar numa demora do atendimento, porque esse exame ele é específico para a vigilância, né? Na realidade, o tratamento dos três é bem parecido. É o repouso, a reposição hídrica, cautelosa, se essa pessoa tem algum problema renal ou é hipertensa, mas é reposição hídrica, repouso e tratamento dos sintomas, né? Se eu estou com dor de cabeça, tratar minha dor de cabeça. Se eu estou com a coceira, tratar minha coceira, e assim sucessivamente. Mas aí é só para vocês, só para justificar, por exemplo, por que a gente não tem uma resposta rápida dos exames, né? A gente tem laboratórios de referência nacional e regional. E aí eu preciso de uma triagem local, de uma logística para enviar esse exame preparado, que ele seja analisado lá e que esse exame retorne para mim. Normalmente a Secretaria de Vigilância ela diz que esse exame chega para a gente de 30 a 60 dias, mas esse prazo tem sido muito maior, às vezes de 90 ou de mais dias. Então, normalmente quando esse exame chega, esse paciente até já melhorou, ele já voltou às suas atividades escolares, trabalho, etc. E aí, vou só mostrar algumas fotos de casos para ilustrar mais esses sintomas para vocês. Por exemplo, aí a gente pode ver um edema de punho, tá? De um paciente com suspeita de chikungunya. Essa mão está bem edemaciada. A descamação, que normalmente é depois, quando os sintomas já estão desaparecendo. E aí pode ser plantar do pé ou então palmar da mão. Aqui é mais um exemplo, tá? Descamação palmar. Edema de joelho, que é o que a gente tem visto bastante, né? Eu acho que a epidemia de chikungunya aqui em Alagoas, na realidade, chegou agora, né? A gente tem conhecido muita gente. Uma hiperemia de conjuntiva, então essa partezinha branca do olho, ela fica bem vermelha. Vocês também vão ver que isso é bem característico do vírus Zika. Percebam como os sintomas eles se confundem, porque na realidade são vírus da mesma família, então eles vão causar normalmente os mesmos sintomas, certo? Esse que é o exantema, eu não sei se está dando para ver, mas foi pressionada a barriga, tá? E aí depois que foi tirada a mão, ficou aí o desenhozinho da mão, mostrando o que é o exantema, certo? Quando a gente vai para o vírus Zika, olha qual que é a magnitude do vírus Zika em 2015, tá? Então, a gente já tem registro na América do Norte, na Europa, na África, na Ásia, né, na América Latina. E ele veio da Ilha de Páscoa, né? O nosso vírus já foi genotipado. Provavelmente que se levanta a hipótese que ele chegou em 2013, na Copa das Confederações. Ele passou aí pelo menos 2 anos despercebido, só em 2015 que a gente conseguiu isolar, o que mostra a capacidade de resposta do nosso sistema de vigilância, que ainda é baixa, né? Durante 2 anos, esse vírus Zika foi confundido com o vírus da dengue, justamente por causa desses sintomas parecidos, com uma dengue mais branda, a gente pode dizer assim. E aí, Londres e Chile, por exemplo, aqui perto, e os Estados Unidos, já levantaram a possibilidade de transmissão do vírus Zika também por transmissão sexual, né? Também pelo ato sexual. O que ainda não é algo confirmado, na verdade, quando a gente fala de vírus Zika, a gente tem muito mais perguntas do que resposta. Mas nessas áreas não havia o mosquito, o Aedes aegypti, para aplicar e transmitir, e as pessoas adquiriram, então, provavelmente a transmissão sexual. Ele já vem, inclusive, recomendando, enquanto a pessoa tenha sintomas, ela se proteja, né, o uso de preservativo, então, a abstinência. E qual que é o caso suspeito de Zika para a gente hoje? Tá? Então, o paciente ele precisa ter o exantema, maculopapular, que é aquela foto que eu mostrei daquela pessoa em vermelhidão, tá bom? Geralmente ele é pruriginoso, ou seja, o que é isso? Ele coça. E febre, acompanhado de pelo menos um dos seguintes sinais e sintomas. Um que é bem característico é a hiperemia conjuntival, que é aquela partezinha branca do olho vermelho. Sem secreção, então não é uma conjuntivite, certo? E também não coça. Ou uma poliartralgia, então perceba que vai dar para fazer confusão com chikungunya, ou um edema periarticular. Mas o que é característico do vírus Zika, por exemplo? É que todos esses sintomas aparecem logo no início. No primeiro ou no segundo dia dessa febre, que normalmente é baixa, a pessoa já desenvolve a hiperemia, já desenvolve o edema, a artralgia e essa coceira. Então, o que é diferente da dengue e chikungunya, por exemplo, que esses sintomas são evolutivos. Começa com a febre, né, depois vem as manchas, depois vem a descamação.
E aí aqui só para retomar, tá bom? Febre baixa, não é febre alta como dengue e chikungunya, hiperemia conjuntival, artralgia, o exantema e a mialgia e cefaleia também podem estar presentes. Esse aqui é uma foto característica de exantema por vírus Zika, tá? Então perceba que não são os pontinhos, as petecas da dengue, né? Mas sim o corpo todo manchado. Tanto que no início se falou muito de uma intoxicação, né? Se pensava em uma alergia, então se receitava muito antialérgicos para isso. Quando a gente fala de vírus Zika, tá? A gente tem 4 laboratórios de referência. Vocês veem aí em bege que para todo o Nordeste e Norte é lá no Pará que é feito os exames. Então, assim, é um desafio, né? Tá lá no final para a gente, a questão do laboratório. A ANS, ela já tem cobrado dos planos de saúde, aí para quem tem plano, que ofereça isso ali no pronto atendimento na urgência. Né? Mas quem ainda depende do SUS vai depender desses laboratórios de referência. O nosso LACEN Alagoas não faz teste para Zika, na verdade, se fala em teste caro, né? Tem gente que levanta a questão de cada teste custar R$100 mil, mas uma máquina de PCR que você tenha, né? E a gente tem, por exemplo, que faz para hepatite, ele também pode fazer esse exame, porque na verdade é só identificar o vírus. Mas aí ele ainda não está habilitado e também tem essa questão dos reagentes e tal. Vou tentar mostrar para vocês 3 tabelinhas para a gente confrontar aí esses sintomas e ajudar você justamente nessa... caso você venha apresentar, né, alguns sintomas, você já tente imaginar e prever qual que é a doença que você está. Lembrando que essas tabelas não substituem o acesso, né, a uma unidade de saúde para você, se for necessário, fazer um exame físico mais detalhado e passar por exames laboratoriais, e nem a automedicação. Isso também deve ser evitado por nós, porque a gente tem uma série de agravos que também podem ter esses sintomas e só um profissional treinado é que vai saber realmente diferenciar isso. Então, dengue e chikungunya, lembra de febre alta, tá? É o que está aqui nessa primeira linha. Esse autor coloca acima de 38, intensa. E aí, no caso da dengue, olha a duração dela, até 7 dias. Então, essa pessoa passa normalmente 1 semana com essa febre. No chikungunya, ela vai ser um pouco menor. E na Zika, vai ser subfebril, sem febre, ou uma febre esporádica, então uma febre mais branda. E ela se resolve até 2 dias, tá? Ela é bem mais rápida do que os outros. O corpo da gente consegue eliminar esse vírus de forma mais rápida do que nos outros casos. O exantema, ele é muito presente no vírus Zika, então quase em 100% dos casos a gente percebe as manchas pelo corpo, o que não é o caso da dengue e chikungunya, certo? E aí quando a gente vai para a dor muscular, na dengue ela é muito mais intensa, na Zika ela é branda, ela é média e no chikungunya ela é mais branda. Ao contrário da artralgia, né? No chikungunya você vai ter mais dor nas articulações, na Zika ela fica moderada e na dengue ela é branda. E aí, quando a gente vai para a conjuntivite também, é interessante destacar, ela está presente de 50% a 90% dos casos de Zika, que não é encontrado nas outras, né? Nas doenças primas, é como a gente costuma falar. E aí tem algumas alterações laboratoriais que vão ser também mais específicas. Por exemplo, na dengue, já é de senso comum a questão da queda das plaquetas, né? A plaquetopenia, ela é muito evidente na dengue e muitas vezes ausente na Zika. Aqui é um outro quadro de um professor da Federal de Pernambuco, que é o que a gente usa aqui no nosso hospital, certo? E como a gente pode ver, ele é bem parecido, né? A questão da febre, a questão dos dias, a questão das manchas. E aí, quando a gente vai para o prurido, você tem uma novidade que ele traz, normalmente na Zika ele é moderado ou intenso. E, como eu falei para vocês, ele já inicia nos primeiros dias, você já tem todos os sintomas juntos, do primeiro ao segundo dia. Na dengue, talvez venha a ter essa coceira, mas é normalmente quando você já não tem mais febre, não tem mais dor. Quando está passando esses sintomas aí mais evidentes do vírus, aí vem a descamação, aí é que vem a coceira, normalmente palmar, uma coceira muito forte. E aí, quando a gente vai para o acometimento neurológico, é a novidade também, né? No caso do Zika, ele está mais frequente associado do que na dengue e chikungunya. Os 3 podem causar Guillain-Barré, né? A síndrome, na realidade, é uma síndrome inespecífica que qualquer vírus pode causar.
Mas o que a gente tem percebido é que pessoas com confirmação de Zika e com confirmação de Guillain-Barré têm mais relação do que no caso da dengue e da chikungunya. E esse outro quadrinho aqui é o que a nossa Secretaria de Vigilância e Saúde usa para diferenciar as três. Então ele mostra, né, que todos são arbovírus, aí a dengue e a chikungunya são flavivírus, enquanto a dengue e a zika são flavivírus, enquanto a chikungunya é um alfavírus, certo? No caso da dengue, a gente tem 4 tipos de vírus, o 1, 2, o 3 e o 4. Chikungunya e zika, nós só temos um vírus. Então, uma vez que eu tive zika, né, a gente aceita que eu tenho imunidade, eu não vou ter mais. A mesma coisa sempre para chikungunya. Dengue a gente pode ter 4 vezes, né, porque nós podemos pegar os 4 tipos de vírus. A incubação delas também pode ser um pouco parecida, né? No caso da dengue ela é menor. E aí as manifestações clínicas a gente já comentou, a gente já fez essa diferença. O diagnóstico específico, né? Então não é aquele hemograma comum que a gente faz na urgência, né? Como que eu sei que eu estou? Então no caso da dengue eu tenho sorologia, então mesmo depois dos sintomas eu posso descobrir se eu tive uma dengue. Eu tenho um isolamento viral e um RT-PCR que podem ser feitos no momento dos sintomas, enquanto eu tenho vírus circulando no meu corpo. A mesma coisa serve para o chikungunya. Também tem sorologia, então mesmo que eu não tenha mais sintomas, eu posso fazer exames e descobrir. Eu tenho isolamento viral e biologia molecular. No caso do Zika vírus, a gente não tem ainda sorologia. Então, ou a gente coleta esse sangue, normalmente sangue, desse paciente, durante os sintomas, né? Que no caso do Zika a gente tem um tempo muito curto, tá? Idealmente até o 4º dia, mas a gente faz até o 5º dia. Passou do 5º dia, estou no 6º, no 7º, pode coletar dificilmente, eu vou ter. No caso da gestante, a gente tem coletado em qualquer fase, porque a gestante tem essa questão aí de estar sendo investigado a microcefalia. Mas normalmente eu só vou ter vírus circulando no meu corpo, no caso do Zika, até o 4º dia é o ideal, e aí eu posso estar mandando isso para o laboratório até o 5º. Após isso ele já vai rejeitar, porque dificilmente esse vírus vai estar. E aí como que é a vigilância, né? Então, no caso de dengue, chikungunya e zika, todas já são universais. Na realidade, em fevereiro isso mudou. Então, todos os casos dessas 3 doenças já são de notificação, eles já devem ser monitorados semanalmente. Antes, até o ano passado, os zika vírus eles só eram monitorados em algumas unidades de sentinelas chaves, nas capitais e em algumas cidades mais importantes. E aí vamos passar para o grande vilão da história, né, que é o Aedes aegypti. Em vermelho, vocês enxergam as áreas em que a gente tem infestação desse mosquito. Então, dentro do nosso planeta, o país, o Brasil, é o que mais tem áreas com infestação do Aedes aegypti. Então, em primeiro lugar, ele interessa a gente. Tá? E aí a gente tem 2 espécies que transmitem essas 3 doenças, já é comprovado. O Aegypti, que é o mais famoso, e o Albopictus, que ele é mais da zona rural, mas ele também já tem sido encontrado em algumas partes das cidades. E aí, mesmo ele sendo vilão, né, a gente tem que chamar para nossa responsabilidade, porque isso aí é uma foto real, né, de uma casa, de uma visita, em que a gente encontrou centenas é um exagero, mas assim, a gente encontrou vários ambientes propícios para esse mosquito. Então, 80% dos criadores estão dentro das casas, né? As instituições públicas e privadas também são responsáveis. A gente já encontrou um mosquito até dentro daquele caninho da placa de trânsito, para você ver como ele é adaptado ao ambiente urbano, né? Mas assim, 80% está nas nossas casas. Então, o Ministério da Saúde ele tem feito parceria com todas as entidades para que a gente seja os nossos próprios fiscais e não fique só esperando a chegada do agente nas nossas casas, que muitas vezes na cidade grande ele não consegue cumprir aquela meta dele de visita. Né? E aí ele propõe o sábado da faxina, que você tira 15 minutinhos e vai ali ver as calhas da sua casa, caixa d'água, questão de vaso de planta, de pneu, se não está sendo criadouro, possível criador. Então aí vem, né, dessa questão de educação mesmo, né, da população em geral, de todos nós. A gente não pode ficar só aguardando pelo poder público, senão dá mais, porque todo mundo ou já teve ou conhece alguém que teve alguma das 3 doenças, né? Esse que vos fala foi um dos primeiros casos confirmados de Zika na cidade, né? Então eu cheguei da cidade de Aracaju, que já estava com a epidemia de Zika, eu já cheguei com aquela febre baixa, aquela moleza,
a segunda-feira o pessoal da área técnica sugeriu, por que você não coleta? De repente pode ser. E aí foi de certo, né? Eu realmente tive, graças a Deus, sem grandes sequelas. Só umas dorzinhas nos punhos, às vezes, ainda aparecem. E aí a gente tem uma série de materiais para isso, tá? O tema ele é muito extenso, e eu nem vou falar sobre microcefalia e sobre a Guillain-Barré, mas assim, a gente tem disponível para todos vocês os planos de contingência, os manuais clínicos para chikungunya, para dengue, para profissionais e para a população, a gente tem manuais específicos, certo? E também para o tratamento em casa. São todas publicações do Ministério da Saúde. A gente tem o guia de vigilância para quem trabalha na área, né, que precisa de uma coisa mais específica sobre isso. A gente tem os fluxogramas de atendimento para esses pacientes, e também pode estar disponibilizando tudo isso por e-mail, é só vocês pedirem, certo? Inclusive nas instituições de saúde, isso é muito importante estar na porta das urgências, dentro dos consultórios médicos de enfermagem. A gente tem os planos de contingência, porque a gente trabalha em níveis de resposta de epidemia, então a gente tem nível 0, 1, 2 e 3, de acordo com cada nível que é acionado, é que a gente implementa as nossas ações, inclusive isso também repercute na vinda de verbas, certo? Federais. E aí eu já vou passar um pouco para essa parte de perspectivas e desafios. Então, por exemplo, a gente tem hoje em curso no nosso país um estudo de introdução da vacina para o vírus da dengue, né? Isso é uma coisa muito boa. 30 anos após a introdução do vírus no nosso país, a gente já tem previsão aí de nos próximos até 2 anos essa vacina já está sendo implementada no calendário nacional de imunização. E aí esse estudo vai fornecer para a gente justamente qual que vai ser o público-alvo, né? Provavelmente crianças ou adolescentes, mas aí a idade, né, quantas doses, tudo isso vai ser a publicação desse estudo que vai estar trazendo para a gente. Isso vai ser uma estratégia muito boa, principalmente na prevenção de casos graves e óbitos, porque essa vacina ela não tem mais de 90% de sensibilidade, então na realidade as pessoas vão continuar tendo dengue, né, mas não vão ter mais tantos casos graves e óbitos. A gente tem estratégias de ensino à distância, então qualquer um pode baixar no seu celular aplicativos validados pelo Ministério da Saúde. Esse é um, e pelo UnaSUS, em que você vai descrevendo os seus sintomas e ele avisa em qual cozinha que você está, qual que é o seu nível. E aí, né, você seleciona, por exemplo, o sexo, masculino, feminino, criança, coloca o peso, para ver até a quantidade de líquido que você precisa ingerir diário. Tá? São estratégias até para descentralizar isso dos manuais e se atuar na tecnologia, porque hoje em dia todo mundo tem um smartphone. Né? O nome do aplicativo, se você colocar Dengue UnaSUS, ele vai ser o primeiro que vai aparecer. Esse é nacional, né? É só para os casos de dengue. Agora a gente tem também o alagoano, que é o Juntos pela Saúde. O nome é esse aqui. Quem estiver assistindo até em outro momento, de outros estados, isso só vai servir para Alagoas, né? Mas dentro de Alagoas foi uma estratégia da CESAL para estar focando inclusive denúncias. Então você pode mandar foto, vídeo, endereço de algum local que você está vendo e aí uma equipe vai ser acionada. Normalmente dentro de 7 dias eles tentam tá indo ali naquele lugar, serve mais como um aplicativo de denúncia, certo? É o Juntos pela Saúde. E está disponível também tanto para Android como iOS. Já a Secretaria Municipal de Maceió, ela disponibiliza mais 2 outras formas de você estar denunciando algum lugar que você saiba que tenha um criador. A gente tem esses 2 telefones fixos que funcionam em horário comercial, é o 3221-2523 e o 3315-5360. Você vai ligar, né, e fornecer as informações e vai ser aberto um protocolo. Ou você pode mandar direto por e-mail, é o bloqueiodengue12@gmail.com. A equipe também vai tentar estar atendendo isso dentro de 7 dias. Eles têm um prazo de até 14 dias, que é justamente o período em que o mosquito vira de larva para adulto. Se for algo muito grave, uma coisa que atinja o bairro inteiro, um conjunto, a coletividade, ele vai tentar fazer isso no fim da semana. Se for uma coisa que ele dê para esperar, ele tem um prazo até aí de 14 dias. Uma novidade também foi a medida provisória, né, que foi publicada esse ano, em que a gente tinha muitas recusas das pessoas em entrar em casa e também muitas casas fechadas. Então foi publicada uma medida provisória em que na companhia de um policial ou um bombeiro, o agente ele pode, até do Ministério Público, solicitar ali aquele proprietário que abra a sua casa para a gente estar entrando e estar vendo esses locais.
E aí eu trouxe para a gente alguns desafios. Por exemplo, a implantação efetiva de um protocolo local, porque às vezes a gente tem tudo no papel, mas as pessoas não fazem, não cumprem, né? Isso a gente também vive aqui no hospital. Treinamento permanente, porque, por exemplo, a gente já teve 3 publicações diferentes sobre a vigilância do vírus Zika, de tanto que isso está mudando e que deve mudar aí nos próximos meses e anos, né? Então, você precisa sempre de pessoal treinado. Inexistência de vacinas, apesar da gente ter essa possibilidade da vacina da dengue, já existe uma vacina de um laboratório francês até, mas hoje a gente não tem no nosso calendário nacional ainda, né? Então, inexistência de vacinas. As medidas de controle que a gente conhece são baseadas exclusivamente no combate ao vetor, né? E o mosquito está totalmente adaptado ao nosso ambiente urbano. A limitada oferta de diagnóstico laboratorial é um dos grandes problemas que eu traria hoje, porque isso facilitaria muito essa diferenciação, porque como são vírus de mesma família, bem parecidos, né? Só bater o olho é muito difícil desse profissional realmente dizer qual que é. Às vezes uma experiência clínica de muitos anos ajuda, né? Mas se eu tivesse essa oferta de diagnóstico laboratorial mais ampliada, e aí a ANS acho que ajudou nisso quando o Abrigo e os planos de saúde ofereceram, mas a gente sabe que 1/3 da população tem plano de saúde, né? O restante não tem. E aí o SUS precisa implementar isso. Potencial de epidemias explosivas pelos 3 vírus, né? Principalmente Zika e chikungunya, porque dengue, como a gente vem lidando com ela ano após ano, muita gente já teve e essa pessoa não vai ter mais. Mas quem não teve Zika e chikungunya está suscetível. Aí a gente tem aí pelo menos mais de 100 milhões de habitantes que podem vir a ter. E a notificação e investigação dos casos também é um desafio grande para a gente hoje. Ocorrência de manifestações graves e óbitos, tá? A gente tem que sempre chamar a essa atenção que essas doenças podem matar, né? Então a gente não banalizar, não se automedicar, não ficar só ali no analgésicozinho, né? E realmente procurar uma unidade de saúde. Necessidade de preparação de serviço de saúde para isso, porque sempre que tem epidemia lota, né? Se a gente for na UPA recém-inaugurada na cidade, a gente vai ver que ela está lotada. E ainda tem a questão agora que chegou mais cedo do H1N1, né? Que também a gente não vai tratar aqui, mas só para ajudar vocês a diferenciar um pouquinho, essas 3 doenças a gente não falou em sintomas respiratórios, né? A gente não falou em tosse. Então, se você já tem coriza, tosse e sintomas respiratórios, você já vai descartar essas 3, né? E você já pensa sim numa gripe, numa influenza, certo? E a cobertura das visitas domiciliares, isso também é um desafio, porque a gente tem domicílio demais sem visitação, né? A quantidade de agentes não é suficiente, principalmente nas grandes cidades. Quando a cidade é menor, eles conseguem fazer um trabalho que a gente tem visto de cobertura melhor, mas em cidades grandes, como a Maceió, que já é uma metrópole, já tem mais de 1 milhão de habitantes, a gente tem visto essa dificuldade. Vou encerrar. Consegui encerrar no tempo. Esse é meu e-mail, quem quiser mandar aí alguma coisa que acha interessante. Esse é o telefone lá do nosso núcleo, tá bom? henrique.peixoto@edc.gov.br. A gente vai ter um espacinho aí para dúvidas. Agora, no final, aqui foram as referências utilizadas. E é isso. Isso. Bom, Henrique, mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos. Quando a gente observa os indicadores, a gente assusta, né? A gente tem saltos aí progressivos que fazem com que a nossa atenção ela passe a ser triplicada no que se refere aos cuidados que se deve ter e como a gente deve agir nessas situações. Um dos pontos que eu acho realmente fundamental é essa responsabilização, autorresponsabilização dos sujeitos, o compromisso dos sujeitos para com o enfrentamento a essas 3 pestes, porque literalmente a gente pode já considerar, né, como pestes modernas, né? Então, esse enfrentamento aí, ele realmente é necessário. E a preparação dos profissionais, porque nós conseguimos
ver uma mobilização muito grande e a mídia estava muito em cima dessas questões, sobretudo quando eclodiram-se os casos de microcefalia, então começou, a mídia estava muito, muito em cima, e nós percebemos que agora houve um certo arrefecimento, né? E eu tenho muito medo que esse arrefecimento possa, de certo modo, também impactar nessa autoconscientização das pessoas, né? Isso aí é uma questão a se pensar. Eu poderia conversar com você assim várias horas seguidas, mas eu vou solicitar que quem tiver perguntas já comece a fazer as perguntas e colocar aí na área de bate-papo para que o Henrique possa esclarecer para nós. Henrique, muito obrigada. Eu passo para que você responda as perguntas. A gente já tem aí uma pergunta no ar. Deixa eu fechar aqui o meu. Eu concordo, né, em gênero, número e grau com você, essa questão da responsabilização. Inclusive, me perdoem, mas eu até esqueci de trazer a ação que a gente fez aqui dentro do hospital, né, com relação a isso. Foi proposto que a gente vasculhasse as áreas do hospital e aí cada um dentro da sua instituição pode também ver isso, né? A gente não esperar só o agente vir. Então, na realidade, o agente foi convidado, né, mas houve uma ação aqui com parceria da CCIH, na verdade foi quem encabeçou, né, a Alexandra da Hotelaria e a Joyce da CCIH, na busca de criadouros aqui dentro do hospital, e foi encontrado dentro do hospital criadouros com larvas, certo? E aí foi acionado, né, claro, foi feito o tratamento e acionado uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde que prontamente veio. Então isso aconteceu aqui, realmente a gente precisa, né, ver essa questão de que nós somos responsáveis pelo nosso ambiente residencial de trabalho, porque muitos de nós passamos muito mais tempo no trabalho do que em casa até, né? E aí, concordo sim. Eu vi aqui, eu quero agradecer, né, ao Getúlio, que ele já está aqui me parabenizando pela palestra, obrigado, Getúlio. A Maiara, ela colocou, né, que ainda continua com dor nas articulações se existe algum medicamento. Na realidade, Mayara, é muito importante que você procure o seu médico, sabe? Porque, assim, aqueles analgésicos que a gente fala, dipirona e paracetamol, que podem ser usados intercalados até, né? E concomitantemente, normalmente eles ajudam a maioria dos pacientes. Mas o que a gente já tem visto, principalmente no caso do chikungunya, é essas dores persistindo, né? Então, tem uma colega nossa que trabalha com a gente que ainda tem edema e dores até hoje, e quase um ano após, né? Eu, vez ou outra, ainda tenho umas dores nos punhos, certo? Mas, assim, não houve necessidade de medicamento. Normalmente, quando essa dor se torna crônica, você já vai precisar do uso de algum corticoide em dose baixa. Tá entendendo? Então, é necessário que realmente você procure. Eu não sei se você é daqui de Maceió, mas, a gente tem infectologistas muito bons, né, que já estão, sim, preparados para estarem fazendo esse tratamento, tá certo? Para estarem fazendo esse acompanhamento. A Marineide colocou, né? Como pode ter acesso a esses materiais informativos? Marineide, se for a minha aula, eu acredito que o Felipe, ele disponibiliza, certo? Você também pode pedir por e-mail. Se você quiser esses materiais que eu falei, pode achar no SVS, que é a Secretaria de Vigilância em Saúde, tá? svs.gov.br. Quando você vai lá na parte de publicações, você tem extenso material sobre todas essas doenças de notificação, não só dengue, zika e chikungunya. O Felipe já colocou aqui, né? Que é só clicar na aba de notificação. Em todas, a febre tem que necessariamente estar presente, a Catiane pergunta. A pergunta é muito boa. Sim, Catiane. Na verdade, a febre é o que caracteriza elas, certo? Claro que tem que ser levado em conta algum medicamento que a pessoa use, né? E como eu falei para vocês, na zika normalmente essa febre é baixa ou às vezes até inexistente. Então na zika a gente até admite que o paciente não tenha febre, certo? Ele é tão subfebril que ele nem percebe. Ele às vezes teve aquela moleza, aquela coisa e não puxou a atenção dele para até colocar um termômetro. Mas no caso da dengue e chikungunya, sim, tá? Precisa ter a febre.
Normalmente, sem febre, a gente já vai direcionar essa investigação para um caso de Zika. O Vinícius está aqui falando, né? Henrique, quem ainda apresenta os sintomas da chikungunya pode tomar a vacina contra a H1N1? Veja só, Marcos. A vacina, não há contraindicação em tomar a vacina, certo? Poder pode. Mas o que a gente orienta? Como a campanha de imunização vai durar o mês todo, o ideal é que você não tome a vacina com nenhum sintoma de nenhuma doença, principalmente se ela for febril. Porque caso você venha a ter algum efeito colateral da vacina, que normalmente eles só são locais, né? Você tem aquela vermelhidão local e aquela dor local, às vezes uma moleza, que no outro dia se resolve. Mas aí, caso você venha a ter um evento adverso maior, de mais gravidade, vai ser difícil para aquela equipe saber se foi dessa doença, de uma gripe que você esteja no momento, né, ou do chikungunya, como você coloca, ou da vacina. Então, o ideal é que você resolva primeiro os sintomas do chikungunya para depois tomar a vacina, lembrando que a gente tem aí até o final do mês essa campanha. Então, não tenha pressa, né? Inclusive, vindo para cá hoje, a gente viu que em alguns postos já está faltando por causa da questão da distribuição dos lotes. Mas o Ministério da Saúde garante que vai chegar, né? Que não vai faltar para os grupos prioritários. Então, assim, primeiro resolve essa questão dos teus sintomas e depois tu toma a vacina é melhor, só para ter uma garantia. Mas não há contraindicação, certo? Beleza, obrigado também. O Felipe pergunta aqui, né? Podemos ter a doença mais de uma vez? Então, no caso do chikungunya, não, tá? A imunidade é duradoura. Uma vez que eu tive chikungunya, eu não vou ter mais. Zika, graças a Deus. Zika, a gente também, por analogia, acredita que sim, mas acho que o futuro vai nos responder melhor, tá? É como eu disse, né? Zika a gente tem muito mais dúvidas do que respostas. E no caso da dengue, a gente pode ter 4 vezes. Porque são 4 tipos de vírus, né? 1, 2, 3 e o 4. Então, aí são pelo menos 6 adoecimentos que a gente pode ter. Mas, assim, a gente tem que pensar que vem aí a vacina, né? E os cuidados para as 3 são as mesmas. Então, às vezes, é muito comum a gente ir na casa de alguém e a pessoa dizer: eu já tive dengue mais de 10 vezes. Então, na realidade, houve alguma confusão de diagnóstico aí, né? Porque você não tem como ter tido dengue mais do que 4. Né? 4 já está de bom tamanho. Inclusive, eu só tive dengue uma vez e eu fiquei bastante mal. Não precisei ser internado, mas já tive sinais de alarme, já tive alguns sangramentos, sim. Mas fiquei em casa e aí foram uns 15 dias de resolução, né? Apesar da gente saber que a partir do 7º a gente já melhora, mas eu tive aí uma dengue bem virulenta, como a gente fala. Isso mesmo. E o medo é justamente esse, né? A gente passe a banalizar a Zika, a chikungunya, que são doenças novas, e até a microcefalia. E não faça a nossa parte, que é justamente combater o mosquito, onde quer que a gente vá. Dengue hemorrágica no estado. Essa tremedeira aqui é filme, né? Sim. Qual, em média, é o índice de dengue hemorrágica em Alagoas, né? Então, eu talvez não consiga esse dado de Alagoas, mas eu posso falar mais precisamente de Maceió. O que a gente percebeu, em comparação de 2015 com 2016, por exemplo, é que aumentou o número de casos graves em Maceió em 2016. E isso vai em contrapartida ao que vem acontecendo no país, que é a queda no número de casos graves, né? Então, eu acredito que no ano passado a gente não passou dos 20 casos graves.
aqui em Maceió, e nesse ano a gente já passa dos 10. Né? Em um ano a gente não teve mais do que 20, e só nesses 4 primeiros meses a gente já teve mais de 10, a gente tem observado muito isso. Essa questão peculiar aqui na cidade, é algo que tem aumentado os casos graves, sim. Mas assim, dentro da quantidade maior, que já são mais de 1.500 casos de dengue, né? Claro que eles são, graças a Deus, bem poucos, mas a gente já teve 6 óbitos em investigação. Na realidade, nenhum ainda retornou, porque no óbito, obrigatoriamente, a gente busca biópsia das vísceras e outros exames para dar essa confirmação. Né? E aí esse processo demora um pouquinho, porque depende justamente daqueles laboratórios de referência que eu comentei. Então, a gente já teve 6 notificados que estão em investigação e podem ser confirmados ou descartados. Mas a gente já percebe um aumento de casos graves e óbitos em relação ao ano passado, por exemplo, aqui na cidade. Pronto. Ele tinha perguntas, já foram respondidas. Né? Ok, gente. Então, se ninguém mais tiver perguntas, né, a gente encerra por aqui. E fica aí o contato para o posterior dúvida que venha surgir.